Boa noite. Vamos começar, então. Nosso Deus, toda espiritualidade amiga, nosso guia protetor, obrigado por essa nova oportunidade para podermos estudar e compreendermos e aprendermos mais, de forma que possamos evoluir, melhorar sempre em direção à perfeição que nos é mostrada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ok. Voltamos. A gente parou no item 6. Íamos fazer o 7. Certo? E aí, vamos dar uma revisada rápida. Não lembro se era o 6 ou o 7, gente. Paramos no 6, concluímos o 6. Faltou o 7. Pelo menos é o que eu anotei aqui. Item 6. Eu já fiz isso 2 vezes. Vamos lá, o que ficou, então? Algumas coisas da aula passada. O 5 fala sobre os flagelos naturais como meio de impulsionar o progresso. Isso. Os dois tipos de o mal físico e o mal moral existem. Né? Sobre a dor impulsionar o homem a seguir adiante também. Tudo isso como... Todas essas coisas como grandes estímulos ao progresso, né? Alguns estímulos ao progresso moral, outros ao progresso intelectual. Isso. Enfim. Resumidamente. Isso daí... Na 6 ele é... Esse negócio do mal é que depois eu vou ver se eu acho um pouquinho mais de coisa. Eu achei que ficou bem resumidão mesmo. Aqui dizendo, no 4, fala que o mal existe, possui uma causa. A maneira como, eu acho que ele colocou aqui a ideia, como a gente interpreta o que seja o mal, ou o mal como a ausência do bem, ou aquele imediatismo que a gente tem de dizer que algo acontece com a gente e a gente imediatamente acha que não é uma coisa boa. Por exemplo, um flagelo natural, né? A gente sempre considera uma tragédia, uma coisa ruim. Algumas pessoas que não têm conhecimento, às vezes, não estudam a respeito disso, acham que é uma punição, que é um castigo, e não é, né? Tudo isso aí funciona como um estímulo mesmo. Mas aqui fala no 4 entre mal físico, mal moral. Acho que o mal físico mais ligado à questão da dor e o mal moral à questão do sofrimento. Isso. O mal físico a gente tem... Isso daí é a teoria moral, né? É aquela história da teoria moral espírita, né? Que vem dos espiritualistas racionais, que lá ele se refere como sofrimento. Né? Então, o mal físico é o mal que a gente pode ter quando está encarnado, ponto final. Ou seja, se você for pensar, qualquer mal físico que você tenha, sofrimento físico que você venha a ter, é passageiro. Né? Ele vai começar e acabar e não interessa, pode durar a sua vida inteira. Quando sua vida acabar, você não vai... Né? Agora, essa cessação, aí você pode ter um mal moral atrelado a esse mal físico. Então, quando contraiu aquele mal físico, por algum motivo, aí é psicológico, né? Tá no espírito, na alma, você tem um mal moral. Este mal moral vai embora contigo. Ele serve esse mal moral. É porque o sofrimento é do espírito, né? Não é da personalidade. O sofrimento moral é do espírito. O sofrimento... Isso. Isso. É isso mesmo. Sofrimento moral é do espírito, não é da nossa personalidade encarnada. Isso. Quem desenvolve as imperfeições, as virtudes, os vícios das imperfeições não é o corpo. Quem desenvolve é o nosso espírito. Por isso que a gente vai e volta, e ele vai... Isso aí, e a vida segue pra gente, né? Quer dizer, agora a dor física, né?
A dor física, você pode ter uma tremenda dor sua vida inteira, quando a sua vida acabar, ela fica no corpo, não vai com você. Ela não segue com você, em hipótese alguma. O que segue é a dor moral, o sofrimento moral, que segue com a gente, entendeu? E pode levar a gente a uma ilusão, que aí entra aquela questão, estou sentindo dor, estou sentindo frio, aí são a autoilusão, uma autossugestão nesse nível, né? Que é onde entra todo esse estudo até do Mesmer, né? Que explica muito melhor isso do que até questões como hipnotismo, né? E aí... Eu tenho outra pergunta. Poder não sei ajudar. Se alguém já ouviu ele falar sobre isso, né? Ou na Revista Espírita, ou Paulo Henrique Figueiredo. Quando a gente sabe disso racionalmente, não necessariamente progrediu no sentido moral, mas sabe disso, olha, se quando eu desencarnar, se eu chegar lá e sentir sede, fome, dor, cansaço, quiser dormir, isso aí é tudo ilusão. A gente não consegue se desvencilhar disso ainda, se não progredir moralmente, né? Ou a gente chega lá, não, eu já sei que isso é uma ilusão, não vou ter fome. Nós não temos imperfeições? Nós temos imperfeição. Eu acho que eu vou chegar lá e vou querer um arroz com feijão. Eu acho que, mesmo sabendo que é ilusão, eu acho que eu vou sentir uma fominha. A imperfeição gera o sofrimento moral, em diferentes graus. Ela é que gera o sofrimento. Se você tem uma virtude, você vai ter felicidade. E ela nunca vai embora. Ela sempre fica com você. Tá? Agora, quando você está sofrendo, o sofrimento moral vai contigo, vai e volta, o quanto você quiser. O sofrimento moral vem da onde? Vem das imperfeições. Ou seja, a gente ainda não tomou consciência, não fez as coisas certas, não teve consciência suficiente, não refletiu e desenvolveu, que é o que ele fala nas 6 aqui. Quem cria os maiores males para o homem são os próprios vícios do homem. Ou seja, onde é que está o sofrimento do homem? Está nos vícios que ele criou, nas imperfeições que ele criou. Que geram... Esses conceitos eu entendi. Eu queria saber, assim, a parte prática, porque a gente, racionalmente, hoje, nós temos esse conhecimento. Deixa eu interferir. Eu vou chegar lá, acho que eu vou sentir fome e sono. Eu vou sentir sono. E vai. Sabe por que você vai? Porque isso chama-se condicionamento. Não é? Agora, veja... Eu vou sentir falta de uma caminha. Dormir um pouquinho. Sabe uma coisa interessante? Eu fico pensando que você está perguntando, Silvia, o seguinte: mesmo que eu tenha imperfeição moral, porque a gente vai desencarnar com imperfeição moral, né? Todos nós aqui ainda, né? Todos nós. Sim. Sofrimento moral. Então, mesmo que a gente tenha imperfeição moral, é possível que a gente tenha lucidez que isso é ilusão? Sim. Isso. Não. É possível. Isso. Não é. É possível. Tanto é que eu vejo, Silvia, aqui, ó, Revista Espírita... Na verdade, é quando a gente desenvolveu a parte intelectual. Quando a gente desenvolveu o intelecto... Isso. A gente tem noção de que é uma ilusão? Não, só que não basta. Só que é o seguinte, você tem que desenvolver a parte da inteligência toda, entendeu? Compreender completamente, ter consciência de si em todos os sentidos com essa inteligência. O sofrimento não foi embora ainda. Não basta compreender. É inteligente. Veja. O fato de desenvolver moralmente para poder não vencer duas coisas. Existe a questão da inteligência e a questão da moral. Você tem que desenvolver para o sofrimento. Se você só tiver inteligência, e tem toda uma área aplicada aqui, tá? E tu vai aprender isso comigo lá no Mesmer. Sou eu que vou dar essa parte lá. Eu, a Juliana e mais duas lá, que vamos falar sobre isso. Desculpe, meu amigo, eu vou adorar ver sua aula, mas eu vou aprender com Kardec. Não é Kardec, mas o nosso é Kardec. Tô brincando. Vamos lá. Aí, assim, existe a questão de inteligência. Primeiro passo é a inteligência, exatamente como a gente aprendeu sempre. A gente tem que evoluir pela inteligência. Não basta evoluir a inteligência. Por que não basta evoluir a inteligência? Porque eu preciso depois transformar essa inteligência em ação. Quando eu transformo isso em ação, eu faço o que é certo, faço as escolhas certas. Quando eu faço as escolhas certas, eu fiz um ato. Aí eu tenho que fazer inúmeros atos até que eu evolua para um hábito.
um hábito que seja uma virtude, um hábito baseado em coisas certas. Aí a minha transformação moral começa. É o problema. Ela não é um estalar de dedos. Ela começa no momento que eu começo a fazer os atos. Entendeu? Isso é uma brincadeira que eu fiz outro dia até. Você não pode julgar ninguém. Assim, poxa, mas esse cara é muito cruel, ele tortura as pessoas, ele corta elas. Mas melhorou bastante. Se você for perguntar para ele, vai ver que antes ele matava todo mundo. Agora ele não mata mais, só tortura um pouquinho, entendeu? Ele está melhorando dentro dos... se tornando lúcido, está mudando o ato moral dele, está melhorando. Só quem sabe isso é o próprio espírito. Por isso não podemos julgar ninguém. Você não sabe. Aí, agora, nas próximas vidas, ele vai melhorando. Chega um ponto que virou virtude. Aí acabou, virou felicidade. Aí não tem mais o que fazer, acabou o sofrimento. E felicidade ninguém vai perder. Não se perde a felicidade. Lembrei de uma coisa que o Paulo falou, resume bem isso aí. Sabe o que ele falou? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Falou assim que você pode ter plena consciência, questão do desenvolvimento intelectual, você pode ter plena consciência de que você está vivendo ilusões lá. Fome, sede, etc. Dor, frio. Mas o que dá liberdade ao espírito é o progresso moral. Exato. São essas falhas morais, vamos dizer assim, que adensam o espírito. Então, ele falou, para você ter liberdade, é o progresso moral. A gente vem no item 6 dá uma pesquisada, peraí um pouquinho, Sapiro, dá uma pesquisada na Revista Espírita, março de 1859, e vê as comunicações de Paul Gaimard e da senhora Renault. Todos dois são espíritos. Março de 59? Todos dois são espíritos que moralmente não são muito desenvolvidos. Mas tem um artigo de Kardec sobre isso, especificamente, que a gente acabou de falar. Tá. Então, veja, eles não são muito moralmente desenvolvidos, não são pessoas más, mas não são muito evoluídos. Inclusive, o Paul Gaimard, que era médico, ele é muito apegado aos prazeres da carne ainda, né? A questão dos prazeres da vida. E a outra é uma sonâmbula. Matéria. Sim. E a outra é uma sonâmbula que tinha muito conhecimento médico, apesar de ser leiga. E de todos dois, quando Kardec começa a conversar, todos dois falam de muita lucidez no mundo espiritual. Muita lucidez. O Paul Gaimard mesmo, ele diz que ele é tão renitente com relação a essas questões que ele comenta que evoluiu muito intelectualmente na vida anterior e que quer seguir por esse caminho. Ou seja, não tem uma tomada de consciência, sabe? De dizer o seguinte... É a opção dele, né? Mas a consciência é total. A consciência é total. Quando pergunta como é que era antes e como é que é agora, igual. Como se fosse uma continuação. Todos dois têm muita consciência de que estão no mundo espiritual, sabe? Não mostram... Mas bem materializados lá. Não. Sim. Não. Quanto menor... Não. Você vai ver nos discursos que eles não são muito materializados coisa nenhuma. Inclusive, ele diz assim, quando Kardec pergunta a eles, ele faz assim, diferente de alguns espíritos que vieram aqui, que estão muito apegados à matéria, tem muitos como eu, que não são apegados à matéria, mas ainda não têm um desenvolvimento moral. É bem interessante. Mas eu acho... Vou dar uma lida, mas aí eu acho que se ele estava ali junto, falando aqui o pessoal está pegado à matéria, mas eu não, ele estava ali por sintonia, né? É bem isso mesmo. Ele estava ali meio apegadinho também. Porque a evolução... Eu não estou dizendo que ele não era apegado, mas ele fala dos espíritos. Tanto ele é apegado que ele diz que quer seguir nos prazeres da vida, essa coisa toda. Ele diz que não quer se afastar disso. Mas eu acho que a gente está falando de um outro tipo de espírito. O apegado à matéria que a gente fala é um apegado à matéria que ainda está muito condicionado às sensações
traduz as percepções como sensações. Tá? Então, não cortou o comecinho da sua fala, mas agora eu entendi. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, o nosso perispírito, na medida que a gente evolui, ele vai dizer que você vai ter esse apego, entendeu? A matéria, quando você acaba, você perdeu completamente o apego. Enquanto isso, você está em um estágio diferente, tudo bem. Mas quando você perde isso, outra coisa que acontece é o seguinte, aquela história do campo que a gente tem, quando a gente é apegado à matéria, a gente tem poucas relações com outros espíritos lá. Por quê? Porque a relação se dá muito pelo campo, pelo nosso campo de influência. Quando você é apegado, você tem um campo menor. Quando você vai desapegando, o seu campo vai abarcando até o mundo todo, entendeu? Se você for completamente desapegado. Aí você vai ter relação praticamente que simultânea com todos os espíritos que estão ali, indo se encaminhando para o que os espíritos superiores fazem. Tem esse apego. Deixa eu dizer só um trecho que tem aqui. Kardec pergunta a Gaimar: estás completamente desprendido da influência material do corpo? Aí ele diz: sim. Aquilo que a respeito vos foi dito alcança apenas uma classe da humanidade. Aí a nota é de Kardec. Aconteceu algumas vezes que espíritos evocados, mesmo alguns meses depois de sua morte, declararam que ainda se encontravam sob a influência da matéria. Todos eles, porém, tinham sido homens que não haviam progredido nem moral nem intelectualmente. É esta parte da humanidade que se refere o espírito de Paul Gaimard. Entendeu a diferença? Mas ele tem... É bem claro que, por exemplo, a intelectualidade pode ajudar muito para que a gente se desprenda desse condicionamento. Porque quando é que a gente se desprende dos hábitos condicionados? Quando a gente escolhe desenvolver hábitos adquiridos. Não, vamos por partes aí. A primeira etapa é você ter inteligência. Mas aí, sem inteligência, você não tem desenvolvimento moral. Esse é o problema. Você precisa... Foi o que eu disse, ele era bem inteligente. Pois é, mas as imperfeições estão nos problemas morais. Quanto mais apego... O que eu estou falando é que esse apego que leva à ilusão da fome, do que precisa de remedinho, do que... Sabe? Tem a ver não sei dizer. Com... Bom, é Kardec falando, né? Então... Então, eu não sei dizer se a gente só tem esse apego à fome, aí eu não sei. Bom, eu não estou dizendo que só, ele está dizendo que não são todos os espíritos que, quando despertam no mundo espiritual, tem essa ilusão. Sim. É o que ele está dizendo. No 6, ele toca nessa parte, só para finalizar aqui, que é o começo, né? Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, proveniente do seu orgulho, egoísmo, ambição, ganância, que são essas imperfeições que a gente mesmo adquiriu. Ou seja, o mal está dentro de nós. Quando a gente não está fazendo o bem, o que é fazer o bem? Fazer as escolhas certas para desenvolver as virtudes, você está desenvolvendo o mal para você mesmo, entendeu? Você está fazendo esse desenvolvimento. Tá? E tanto que ele diz no final que se os homens seguirem as leis divinas, não vai ter nenhum problema, né? É só seguir todas as leis divinas, como se fosse algo simples, né? Mas está aí, ó. Tá aí a solução toda. Bom, vamos começar pelo 7, então. Continuar no 7. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre em virtude de livre-arbítrio. Quando toma um caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu as desvantagens da outra estrada. A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser mais feliz, pois essa mesma necessidade o obrigou a melhorar as condições materiais de sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor.
o mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Né? A gente já leu isso, não leu? Não sei, não, desculpe. Foi não. Um é a negação do outro. 53, vamos ver a nota, essa é sobre fluidos. Kardec faz referência a uma teoria de seu tempo, a de que o calor seria uma substância constituída de átomos imponderáveis, presente nos corpos e transferível, o fluido calórico, enquanto o frio seria a sensação de perder esse fluido. Essa teoria, proposta por Lavoisier em um tratado elementar de química, está hoje superada pelo atual conceito de energia. Então, ainda existe entre os conceitos aceitos na física. É importante, ao estudar as obras de Allan Kardec, contextualizar seu cenário cultural, pelos recursos da história e filosofia das ciências, para compreender suas referências, respeitando a cronologia para não cair em anacronismos. É aquilo que a gente falou que o Paulo fez hoje, né? Vamos lá. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. O mal somente vem do homem. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo, e, ao mesmo tempo, tendo seu livre-arbítrio e por guias as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Tomemos um fato comum por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de sua terra há um local perigoso, no qual pode se ferir ou morrer. O que faz para evitar acidentes? Coloca próximo ao lugar um aviso para se afastar, por causa do perigo. Essa é a lei. Ela é sábia e previdente. Se, apesar disso, o imprudente ignora o aviso e sofre um acidente, quem poderia ser responsabilizado, senão ele próprio? Assim acontece em relação ao mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O homem é avisado pela saciedade. Se ele ultrapassa esse limite, age voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, morte que podem resultar disso, são obra sua e não de Deus. Ok? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Sobre esses aspectos aqui. E bem é o que a gente falou. O sofrimento está dentro da gente. Quando a gente resolve, vai para a felicidade, e a gente faz isso desenvolvendo o livre-arbítrio. Né? Quando a gente desenvolve o livre-arbítrio e escolhe o caminho do bem, aprende a fazer as escolhas no bem, a gente se desenvolve em virtudes. Se a gente cair para a parte do mal, a gente vai estar fazendo errado, vai saber que faz errado, mas por algum motivo a gente tem apelo aqui. A gente tem alguma vantagem, alguma coisa que nos interessa. Aí a gente prossegue fazendo. Na hora que dói muito, o sofrimento é muito grande, a gente acaba escolhendo um caminho diferente. Chega um ponto onde a gente mesmo percebe que não aguenta mais e a gente muda o caminho que a gente escolheu. Né? Basicamente é isso que acontece com todos nós. Né? A imperfeição só fica em nós até o momento que a gente sofre muito, e daí se você já não adquiriu inteligência, você vai lutar para adquirir essa inteligência, para compreender e para fazer as escolhas diferentes que você vem fazendo na sua vida. Né? Você só tem a ganhar com isso, né? Porque o sofrimento já está, inclusive, muito elevado. Né? Aí você muda. Ok. 8. Posso ir em frente? Tranquilo, né? Sendo mal... Tá bem clara essa parte. Hein? Tá bem clara essa parte, né? Com o entendimento da teoria, fica bem mais fácil de entender isso aqui, entendeu? Sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e o homem criado por Deus, dirão que se ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele.
Se tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, estaria fatalmente inclinado ao bem. Agora, em virtude de seu livre-arbítrio, não tende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu, mesmo tendo a responsabilidade pelo mal que pratica por sua vontade. Então, a gente pode ser inteligente e fazer o mal. Pode ser extremamente inteligente e escolher o mal. Né? A inteligência não... Inclusive, vai ser um mal muito bem elaborado. Se tiver, a gente, pelo que a gente vê, muito bem... Uma pessoa muito inteligente faz um mal muito maior, né? Eu também concordo. E por aí mesmo, né? A questão, portanto, está em saber qual é, no homem, a origem da sua propensão ao mal. Tem uma nota aqui. O erro, nota de Kardec, ó, o erro consiste em pretender que a alma tenha sido perfeita nas mãos do Criador. Quando ele, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado do refinamento gradual do espírito e sua própria forma, quis Deus que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse escolher entre o bem e o mal, chegando aos seus derradeiros fins, uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Se tivesse a alma com uma perfeição à sua semelhança, e que saindo de suas mãos ele a tivesse ligado à sua beatitude eterna, Deus a teria feito, não à sua imagem, mas semelhante a si próprio, como já foi dito. Conhecedora de todas as coisas, em razão de sua essência, vou botar aqui, em razão de sua essência, e sem ter aprendido nada, mas movida por um sentimento de orgulho, nascido da consciência de seus atributos divinos, a alma seria induzida a renegar sua origem, a desconhecer o autor de sua existência, ficando em estado de rebelião contra seu Criador. Né? Kardec. É isso aí. Alguma questão aqui? Não. Nesse item? Posso em frente, né? 9. Se estudarmos todas as paixões e até mesmo todos os vícios, vemos que eles têm seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto, em toda a sua força, nos animais e nos seres primitivos, que estão mais próximos da vida animal, ele domina sozinho, porque entre eles ainda não há de contrapeso o senso moral. O senso moral, só para a gente, é uma faculdade da alma que a gente desenvolve. É o senso moral. É isso que a gente está falando, né? Então, isso aqui é algo da alma, que vai e volta com a alma e que é desenvolvida, é uma faculdade da alma. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Né? Ou seja, é aí que começa a gente a ser responsável pelo que a gente faz, quando a gente adquire, né, o livre-arbítrio. Né? O entendimento. O entendimento. Aqui fala inteligência racional, né? A gente vai desenvolvendo entendimento. Com isso, o livre-arbítrio vai sendo desenvolvido. E aí a gente vai começar a ser responsabilizado. Isso. A vontade, pelas nossas escolhas. A vontade é o desenvolvimento da moral. Quando você desenvolve a tua vontade, você está justamente desenvolvendo o aspecto... Porque o que é vontade? Sim. Escolhas. Quando você aprende a fazer escolhas certas, você está desenvolvendo a sua moral. Senão você está criando imperfeições, não está se desenvolvendo na moral, entendeu? São os dois itens, a inteligência racional, a inteligência, né, que tem que ser racional, né,
E a vontade. A vontade é isso, é saber fazer escolhas. As metas, né? Isso. Ou seja, só aí é que você vai ser responsável pelos seus atos. Né? Ou seja, eu estou usando a minha vontade. Escolhi errado, sou responsável. Se eu já tenho inteligência, estou usando a minha vontade, eu tenho livre-arbítrio. Daí em diante, se eu escolher errado, você é responsável. Como é que você paga por essa responsabilidade? Sofrendo. Você vai sofrer. Você vai ter um sofrimento que é inerente a você. Tá? Vamos lá. 10. Deixa eu ver aqui o negócio. 10. O destino do espírito é a vida espiritual. Mas, nas primeiras fases de sua existência corporal, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. Com essa finalidade, o exercício das paixões, emoções, né? A gente falou de é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Porém, saindo desse período, possui outras necessidades, a princípio semi-morais e semi-materiais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria, né? Quando domina toda essa questão moral. Na medida em que se liberta de seu jugo, avança pela vida adequada e se aproxima de seu destino final. Se, ao contrário, deixar-se dominar pela matéria, se atrasa, se identifica com os irracionais. Nessa situação, o que antes era um bem, por ser uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal, não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Por isso, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa, conforme seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Tá? Aqui entra... Essa parte aqui que está em itálico, eu achei que fala bem aí sobre o desapego, né? Cadê? Desculpe, só me localizar aqui. Em itálico? No item 10 aí, ó, fala aqui. Então que o espírito... Voltando só um pouquinho antes para contextualizar. Então que o espírito domina a matéria na medida que se liberta de seu jugo, avança e aproxima de seu destino final. E aí, depois ele fala, o que antes era um bem, por ser uma necessidade, né, da sua natureza, torna-se um mal. Não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. É o desapego. Não, deixa eu ver, peraí. É que assim, o que eu entendi aqui foi o seguinte, a gente tem paixões ou emoções quando nós somos um ser instintivo, primitivo. Lá no começo, quando a gente não tem livre-arbítrio. Tá? Nosso instinto se traduz em assim, por exemplo, medo. Medo é uma paixão... Não, aqui não está falando sobre instinto e emoções, não. Aqui está falando sobre deixar-se dominar pela matéria. Está vendo aqui? Ele fala, então, que o espírito domina a matéria na medida que liberta de seu jugo, desse apego à matéria, entendeu? E aí depois fala, o que antes era um bem, essa necessidade material que a gente tem, que é normal, que todos nós temos, à medida que a gente avança moralmente, essa necessidade, ela vai modificando. Aqui é o que ele está dizendo. Ela não é mais uma necessidade, inclusive torna-se nociva para a espiritualização do ser. Quanto mais a gente precisa materialmente, né, vamos dizer, um pouquinho mais longe desse progresso moral a gente está. Quanto menos matéria e menos apego a gente tem à matéria... Aqui, do que eu estou entendendo, do que eu entendi aqui, a necessidade é essa questão da paixão
ou emoção, entendeu? A gente tem, quando a gente adquire instintos, a gente trabalha com emoções. Isso é do corpo fisiológico. Isso é apego à matéria. Isso, mas das ele emoções, está ligando as duas ideias. Ele está ligando as duas ideias. Olha na medida, pois é, na ele medida fala que... necessidades materiais. À medida que a gente exerce essas paixões, é dominado pelas paixões e pelos excessos, Isso. a gente está mais ligado à matéria, necessita mais da matéria. Porque as paixões, as emoções, né? São do corpo. Ele ligou as duas ideias. As paixões, as emoções, elas existem no corpo fisiológico. Isso. Entendeu? A gente leva com a gente um sofrimento. Quando a gente usa muito disso, a gente adquire sofrimento moral. Agora, na medida que eu de todas, entendeu? Se eu não reajo com isso, se eu estou em raiva e não ataco a pessoa, entendeu? Se eu tenho medo, eu não reajo com medo impensado. Né? Aí eu estou à medida que a gente matéria e estou indo para o mundo da razão. Isso. Eu achei que ele juntou as duas ideias aí. À medida que a gente não é dominado mais pela matéria, não é dominado mais pelas paixões, isso. A gente consegue se desprender um pouco mais materialmente, ainda que encarnado, né? Exatamente. Mas é uma aquisição do espírito, a coisa do progresso moral. Outro dia eu vi um exemplo que assim, imagina que você, aquela velha história, né? Você está com seu filho na rua e seu filho é atacado por um animal, um cachorro doido. O que a gente faz hoje? A gente automaticamente fica com raiva, com medo, a adrenalina sobe no corpo e você parte para cima do cachorro, com uma força inimaginável. Né? A gente tem vários exemplos para salvar o seu filho. Tá? Isso daí é outra emoção, nós ainda temos isso. Isso não é um ato refletido, isso é um ato que vem do corpo, da matéria, que é automático, entendeu? É instinto. Imagina assim, imagina que você é tão consciente de você... Desculpa, eu não vi. Essa emoção é a raiva e ela é necessária para você agir. A sobrevivência, justamente. Isso. No finalzinho ele fala aqui, né? Primeiro ele fala que a gente deve dominar as paixões. Isso. Para que a gente possa progredir moralmente, precisar ser menos apegado à matéria. Mas ele conclui dizendo: a paixão tem utilidade providencial. O abuso é que constitui o mal. Para que existe paixão, né? Não, aí o exemplo é o seguinte: tem dois caminhos. O caminho do mesmo cachorro e o outro caminho. Vou expor para você. O caminho, digamos assim, aonde eu seria o ser racional, seria o seguinte: eu reconheço a situação, sei que eu posso ativar a minha adrenalina usando de uma certa emoção, utilizo ela premeditadamente, porque eu aprendi a usar, vou lá e salvo meu filho. Não foi um instinto. Ele tem que estar num grau muito elevado. Ou, entendeu? Usando o que ele falou aqui exatamente, né? O exemplo seria o seguinte: quando eu exagero dessa raiva, por exemplo, o cara na guerra... É o abuso, isso. É o abuso. Ele abusa desse sentimento de raiva e de ódio e sai matando todo mundo. Ao ponto que, sei lá, se a mãe dele aparecer, ele acaba matando a mãe dele também, porque ele está sem controle. Ele vai sofrer pelo hábito. Isso aí ele está desenvolvendo um hábito, ele está com um hábito que é uma paixão. É uma paixão, uma emoção que ele tem ali. Aí, só que ele está abusando daquilo, fora de controle, e daí ele vai matar todo mundo que passar pela frente. Quando ele vê, ele matou até a mãe dele, entendeu? Matou todo mundo. Aí ele para, olha, porque ele perdeu completamente a razão. Então, as paixões ou emoções, né, como a gente veio a conhecer hoje, elas são ligadas ao corpo, ao ser humano, à matéria. Quando a gente perde elas, eu não preciso mais do corpo. Eu sou perfeito. Entendeu? Quando eu controlo todas as minhas emoções, eu sou o ser perfeito. Senão, eu ainda tenho um funcionário que me conduzem. Me conduzem para coisas que necessariamente não são certas e erradas. Entendeu? Depende se eu tenho ou não. Eu entendi. É isso aí. Eu entendi esse desenvolvimento do item 10 assim mesmo. O domínio das paixões, que leva o desapego, mas no final ele conclui que a gente pensa assim: dominar a paixão, ok, a gente desapega, mas será que isso aí tem utilidade? Aí conclui dizendo: tem utilidade, porque a paixão faz parte vamos dizer assim,
um instinto de conservação, instinto. Isso aqui existe um certo momento na nossa vida para a nossa sobrevivência. A gente precisa da emoção. Como é que a gente vai iniciar sendo simples e ignorante sem ter essas emoções? Eu preciso disso, eu preciso ter medo, eu preciso ter raiva, eu preciso dessas emoções para Alguém já aprendeu? Alguém já aprendeu a não se exceder? Eu ainda estou trabalhando nisso. Sabe a emoção? Na raiva, sim. Na comida é complicado. Tá vendo? Você também vai pedir arrozinho e feijão quando chegar do outro lado. Sou só eu, não. Pode ser, pode ser. A gente esquece que as emoções básicas, alegria é emoção básica, tristeza. Isso. Uhum. Sim, são emoções, só que elas são ligadas ao corpo. Na medida que a gente vai se desprendendo do corpo, elas vão ficando para trás. Elas perdem importância. Eu reconheço que ser alegre não é a melhor coisa do mundo. Ser feliz é melhor. Escolho muitos vícios meus porque me dão alegria. É momentâneo, é um ato. Aí eu aprendo que não é um bom ato. Essa alegria necessariamente não é algo bom. Aí eu mudo para buscar a felicidade. Então eu não busco mais aquele tipo de alegria, né? Eu encontro outra coisa. Então continua apego à matéria. São coisas que são ligadas à matéria. São faculdades da, como é que chama? Faculdades da matéria, do corpo, não sei, eu esqueci o termo. Faculdades humanas, se eu não me engano. E as espirituais são as outras. Depois dessas emoções primárias, a gente vai desenvolvendo sentimento. Sim, aí é do espírito. Aí você já vai estar mais evoluído, Acabamos. Agora é instinto e inteligência. Vamos abrir esses detalhes que a gente está vendo aqui. Vamos embora? Já tem tempo, né? Tem bastante tempo. Vamos em frente? Sim. O instinto e a inteligência. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta. Um atributo exclusivo da matéria. 56. É grande essa nota, vamos lá. Psicologia experimental foi uma das ciências filosóficas do século XIX e adotava a definição de ser humano como uma alma encarnada. Desde as pesquisas de Mendes e Hahn, diferindo da atualidade, essa ciência adotava o espiritualismo como fundamento teórico. A partir de 1830, tomou lugar na Universidade de Paris e, progressivamente, tornou-se disciplina curricular, oficial das escolas normais e dos colégios. Para esses acadêmicos espiritualistas, o instinto e as paixões, o prazer e a dor estão circunscritos à vida animal do ser humano, enquanto a inteligência é uma das faculdades da alma, assim como o livre-arbítrio e a imaginação. Desse modo, a liberdade e o dever são os fundamentos da moral, não a submissão à divindade, como pregavam as religiões. Mas, como essas faculdades surgiram? O que diferencia a alma humana dos animais? Paul Janet afirma: nada tão obscuro como a origem do instinto. Contemos-nos em verificá-lo como um fato incontestável. Demais é essa a única função da psicologia. Não havia meios nem acesso aos fatos para encontrar respostas. Surgindo no momento certo, veio enriquecer esse estudo com um importante significado. Allan Kardec deu a sua revista a designação de Jornal de Estudos Psicológicos. Nesse capítulo, o autor faz amplo uso dos conceitos dessa ciência psicológica, estabelecendo sua junção com a teoria dos espíritos. Desde o desenvolvimento do tempo... Tá vazando o som de algum lugar aí, né?
Veja o desenvolvimento do tema em psicologia na obra Tratado Alimentar de Filosofia, de Paul Janet. A gente já passou esse livro para vocês. Certo? É aquilo que eu falei. Ô, Satiro, quem já fez a leitura disso aí, desse material todo do Paul Janet, poderia me responder uma questão que eu acho engraçado quando a gente fala, né, da liberdade e do dever. É um negócio engraçado, porque dever para a gente é um conceito que a gente, fora espiritismo, a gente lembra de dever, a gente lembra o quê? De obrigação. Trabalho, de uma coisa maçante. Coisa chata, né? Isso. E aqui liga o dever à liberdade. Como é que ele conceitua essa questão do dever na obra dele? Alguém já teve esse contato com a... Eu tenho aqui. Peraí que eu já... obra aí do Janet? Eu não li, vou confessar que ainda não deu tempo. Olha, eu não sei no Janet, mas no Kardec a liberdade é o seu livre-arbítrio, que vem pela sua consciência de saber... A liberdade eu saquei, eu digo o dever, a questão do dever. O dever, ele vem de você fazer sem que seja obrigado a nada, pela espontaneidade e sem interesse. Então, eu não faço algo... Não faço nada pelo interesse, mas pelo dever de fazer o certo, pelo dever de ajudar a caridade desinteressada. O dever seria caridade? Também, é uma forma. Uma forma. Você fazer o bem pelo fazer o bem. Desinteressado, né? Sim. Deixa eu achar aqui a área que fala de dever. Silvia. Oi, Valéria. Pelo que eu li, é assim como o Pedro está dizendo, né? Essa história, essa associação do dever com a caridade é depois, mas antes é que o dever você escolhe o que é certo, né? Naquele momento. Então, dentro das suas condições, pode até estar errado, mas é dentro do que você analisa. Que você imagina que pelo seu... Do entendimento, né, que você já alcançou. Aí... Escolher o certo. O dever... É muito parecido com o dever, é muito parecido com a história do dever de Immanuel Kant. Não, mas o dever, antes de tudo, vamos por partes. O dever, a ideia de um dever como um ato desinteressado. Ô, Satiro, só um minutinho. Eu não sei se você está perto do molde, alguma coisa assim, está cortando muito essa internet, eu não sei se é só para mim, está difícil de entender. Bom, porque a mulher está lá na sala vendo missa. Aí veja, o que é que ele fala mais, que Paul Janet fala mais. Ele fala que, assim, que a gente é refém de muitas questões, né? A gente é refém de, por exemplo, vai fazer alguma coisa, mas a gente tem uma segunda intenção. Né? Então, essas... Não é desinteressado isso aí. O ato do dever é caridade. Resumo dessa maneira que você vai entender melhor. Eu vou perder o raciocínio. Veja, aí ele fala o seguinte, de que você, inconscientemente, ele não fala inconscientemente, né? Mas vamos dizer o seguinte, que a gente precisa prestar atenção em que a gente está sendo refém. Muitas vezes a questão do orgulho, por exemplo, então você vai fazer alguma coisa por alguém, ou você quer reconhecimento, ou você quer chamar atenção, ou você está querendo status. Então, ele fala o seguinte, que quanto mais desenvolver a questão moral, mais a gente vai se desprender de ser refém, de estar subjugado a alguma questão na hora de escolher o que é correto fazer. Então, é por isso que Pedro fez uma associação à caridade desinteressada. Porque quando a gente chega no Espiritismo, ele fala isso, que a caridade desinteressada é aquela que você não tem nenhum privilégio, nenhum benefício. Você faz porque é correto fazer. Então, o dever é por aí. Entendi. E o Espiritismo herda isso, claro, porque era a moral, né, vigente, que estava sendo ensinada nos colégios e nas universidades da época de Kardec. O ato do dever, está ouvindo? O ato do dever é a caridade. Estou ouvindo.
Isso aí. No espiritismo. A caridade que ele fala aqui é a caridade que ele se refere é a desinteressada, entendeu? Quando você não busca os resultados, você só busca fazer o bem. O ato do dever é você fazer o bem porque você tem que fazer o bem, independente do que surgir. Quando fala caridade desinteressada, eu acho engraçado, porque caridade é caridade, né? Se é interessado, não é caridade. Caridade é uma coisa só. Às vezes a caridade vai parar no Facebook, no Instagram. Não, aí não é caridade, né? É um tipo de caridade interessada. Existe a caridade interessada. É marketing. Entendeu? Você está buscando o resultado. Você está fazendo... O conceito de caridade é o ato da vontade desinteressada, né? É a verdadeira caridade. Que a esquerda não saiba o que a direita faz, né? É o ato você faz pela sua vontade. É o ato do dever. É o ato do dever praticado pela vontade. E não está subjugada, ela é livre, porque ela não está atrelada a nenhum tipo de benefício ou privilégio. Veja, a gente pode fazer isso, tirar isso em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Qualquer decisão que a gente for tomar, a gente pode avaliar se a gente está sendo refém de alguma coisa. Né? Refém da vaidade, refém do orgulho, algum tipo de privilégio, né? Então, aí é isso que ele fala. O Janei fala Ah, beleza. E tem tudo a ver com liberdade, né, gente? Se a gente faz um ato de forma desinteressada porque a gente quer, é um ato da minha vontade. Eu fiz o que eu quero, eu tenho liberdade de fazer ou de não fazer. Não. Assim dá para entender perfeitamente como liberdade e dever andarem juntos. Justamente, mas é por isso que é liberdade, é porque você está fazendo alguma coisa que te... Assim, você exerce a sua vontade, age no bem, fez a caridade. Ao mesmo tempo, você está agindo no ato do dever. Entendeu? É a caridade original, a que todo mundo busca, que é desinteressada, que é aquela fala de não busca resultado. Entendeu? Você toma a decisão porque aquela é a decisão certa a se tomar. Assim, às vezes, a gente acredita. No meio espírita, a gente vê algumas coisas como assim, que a gente vai fazer alguma coisa, mesmo que seja eu escondidinha, aquela história da mão esquerda fazer o que a mão direita não vê, mas mesmo assim a pessoa faz querendo agradar a Deus, querendo... Eu ouço muito no meio espírita a história de bônus hora. Ai, olha... demais! Né? Pronto. Bastou. Eu tenho uma amiga... É a recompensa. Tem até um banco. Quando você fizer o bem... Eu tenho um amigo lá no centro que ele diz o seguinte: quando você fizer o bem, corra, para a pessoa não dizer obrigada, porque senão seu orgulho e sua vaidade vai lhe trair e você tem benefícios. Pois é. É por aí mesmo. Mas agora eu vou fazer só mais uma observação, gente, para a gente poder caminhar. Esse negócio de não saiba o que a mão direita dá à vossa mão esquerda, né? Você sabe o que eu acho que é isso aí? Quando a gente adquire uma virtude, a virtude está estabelecida. Você não pensa para fazer, não tem uma história assim? Quando você tem uma virtude, aquilo se torna uma coisa natural para você. É um condicionamento positivo, poderia dizer. Você faz pelo dever. Um hábito, é um condicionamento. Não. Um hábito bom que você tem, é uma virtude. É um hábito aditivo. Você faz porque você faz. É que você está com um hábito, você faz. Aí vira virtude. Você faz. Então, é tão natural que sua mão esquerda não sabe o que sua mão direita fez. Exato. É como se fosse o seguinte: o hábito já é incorporado como uma segunda natureza. Você não vai tomar consciência, você simplesmente faz. Faz. Aí, pegando esse raciocínio, olha a questão do sofrimento moral. Você faz alguma coisa errada. Você também adquire que você fez as escolhas erradas e ele fica automático em você. Você não percebe. Aí o que te leva à percepção é o vício. O sofrimento que você tem aqui ou no mundo espiritual. Aí esse sofrimento, se você insiste, repetidamente, virou um hábito, e você vai, quanto mais você vai fazendo, mais você está se violentando, você está sofrendo. Quanto mais você sofre, é a mesma lógica, mais você quer mudar.
Aí chega uma hora que você não aguenta mais sofrer. Aí você volta e fala assim, poxa, será que eu não tenho uma outra escolha que eu posso fazer? Aí você começa a tomar atos, experimentar atos diferentes para ver se você não sofre. Aí você chega num ato que você não sofre, te deixa até feliz. Aí você fala, vou tentar de novo. Vai tentando, chega um momento que vira um hábito adquirido. Aí você está com a virtude. Aí acabou, resolveu o problema, vai para outro. Eu vi um post bem interessante, que era um cara de costa, um desenho de costa, uma corda no pescoço, uns buracos na parede e ele puxando a corda. Só que quando ele puxava a corda, apertava o pescoço dele. Aí escrevia assim, eu só solto quando você parar de puxar também. Ou seja, ele estava puxando ele mesmo. Puxando ele. É total, é isso que a gente está falando. Entendeu? Ou seja, você tem inteligência, tanto tem que você fez as escolhas. Mas tem toda a inteligência? Provavelmente não. Você ainda tem o que viver e aprender. Aí você se desenvolve. Só que o que te leva a se desenvolver, nesse caso? É o teu sofrimento. Por quê? Porque você está apegado à matéria. Eu estou tirando algum benefício daquilo que me agrada. Mas eu estou sofrendo. Mas eu tiro mais benefício do que... Então, eu estou me saciando naquilo, mesmo estando sofrendo. Na medida que eu vou sofrendo mais, o ganho que eu tenho é muito pequeno, vai diminuindo. Aí eu quero mudar. Aí eu uso a inteligência. Aí a moral surgiu. Aí eu tive a evolução moral. Eu preciso fazer mais uma pergunta. Analisa o uso da razão. Analisa a situação com o uso da razão. Reconhece aquilo. Assume a responsabilidade e se propõe a fazer uma mudança. Aí você descondiciona o hábito condicionado e desenvolve um hábito adquirido. Sim, é isso. Não. Eu entendo o funcionamento das ações em relação ao hábito e à virtude. Mas o espírito sabe conscientemente que ele tem tais e quais vícios? Não. Ele vive com aquilo, ele se adapta àquilo até o momento que ele reconhece que ele tem aquele negócio pelo sofrimento e que ele quer mudar. Às vezes. Só falar que o espírito não é terceira pessoa, né? Somos nós. Exato. Justamente. É porque eu estou querendo dizer assim, você pode reconhecer encarnado ou desencarnado, entendeu? Silvia, você reconhece ou não? A gente só não sabe quando a gente está em negação ou em revolta. Se a gente não tiver... isso mesmo. Isso mesmo, Valéria. A gente só não reconhece se a gente tiver em negação ou revolta. Se a gente não tiver, a gente sabe. A gente escolhe porque é bonzinho. Isso. Pois é, mas uma coisinha só. Tem essa questão da negação. A vergonha, negação, revolta, inconsciência. É culpa, vergonha, negação e revolta. Isso. Só que percebe o seguinte, só o reconhecimento, que é feito pelo uso da inteligência, não basta. Claro. Tem que ter vontade. Você reconhecer que você tem um problema, não quer dizer que o problema está resolvido. Você precisa... Não, mas é o primeiro passo. O que te leva... O orgulho ainda pode te atrapalhar, né? O orgulho ainda pode te atrapalhar. Não, o orgulho o processo de você depurar isso aí é outra história. Mas, assim, é importante você saiba. Você tem conhecimento. Nessa revista Espírita 59, tem um trecho muito legal que Kardec fala, você pode falar para uma pessoa, olha, você é bêbado, você é grosseiro, você é não sei o que lá, tudo mais, a pessoa pode até reconhecer. Aí, quando você diz, você é orgulhoso. Aí não. Aí a pessoa se revolta. Eu não. Aí ele diz, esse é o primeiro, é a primeira lição, assim, é o primeiro, vamos dizer, é a prova de que ele é orgulhoso. Que o problema, na minha opinião, Silvia, que eu percebo é o seguinte, a gente acha que reconhecer o nosso problema é suficiente. E não. Entendeu? Realmente não. Por exemplo, o perdão, normalmente quando as pessoas pedem perdão, elas pedem perdão reconhecendo o ato e não mudando o ato. Não.
É muito fácil. A gente tem que reparar, a gente tem que aguentar as consequências, reparar, se for possível. Justamente, mas eu estou falando assim, muitas vezes a gente reconhece o erro, mas não faz nada para mudá-lo naquele momento. Não caminha, né? Não caminha. Agora, tem outro problema que é o seguinte, quando você caminha naquela direção, cuidado, que não é instantâneo. É uma coisa que pode levar muito tempo. Não. Que é a expiação. Que é a expiação, porque a expiação é a escolha das provas que vão te ajudar, justamente. O processo que vão te ajudar. O processo de mudança tem sofrimento, porque você vai ser tentado a repetir os hábitos condicionados. E você sofre porque é mais fácil repetir. Você estava confortavelmente no seu erro, sofrendo e botando a culpa nos outros. Isso mesmo. A expiação é aquilo que eu te falei, é a escolha das provas. É quando você escolhe a prova. Expiação é a fase de descondicionamento dos hábitos condicionados. Descondicionamento, justamente, é isso aí. Esse é o tema, a expiação. Eu entendo que as provas são situações que a gente escolhe ou condições que a gente escolhe para poder desenvolver uma virtude, e a expiação são condições ou provas que a gente escolhe para vencer um vício. Não, as provas elas estão aqui, acontecendo com a gente. Quando você escolhe uma prova específica para tratar um sofrimento ser um vício, que está te incomodando, essas provas passam a ser expiações para você. Expiações, exatamente. Exatamente. Mesma coisa que eu falei em outras palavras, você falou. A prova, não, é porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. É por isso que nem toda prova é expiação, mas toda expiação é uma prova. Isso. Não, isso. Eu vou te dar um exemplo. Você está sujeito a muitas provas aqui. Algumas provas, você já tem como resolvê-las com suas virtudes. Você já conquistou. Você tem uma prova lá que você já tem virtude e conquistou. Outras não. Você vai viver e você não sabe qual é a sua resposta. Aí você vai e pode escolher o caminho da imperfeição. E aí, se você escolher o caminho da imperfeição, várias vezes você vai estar desenvolvendo, você vai estar saindo de um ato condicionado para um ato, para uma coisa refletida. Aí você vai estar desenvolvendo um ato refletido, sim, mas negativo, ruim, que vai te gerar sofrimento mais adiante. Então, a prova, ela é genérica. A expiação, ela é escolhida por você para, eu quero passar por esse tipo de situação, entendeu? Vou buscar elas, vou atrás delas, porque eu quero me melhorar nesse ponto. Não quer dizer que você vai conseguir. Quer dizer que você quer passar. Aí chega uma hora que você começa a conseguir. Aí pronto, você... A expiação eu estou de acordo. A prova, eu entendo de forma diferente. A prova estão situadas da mesma forma que há a escolha das provas expiações, há a escolha das provas, que não são expiações, que a gente escolhe para que a gente desenvolva uma virtude. Para que a gente construa experiência. Desenvolva a virtude. Não é para vencer um vício, porque vencer um vício é um negócio assim, é expiação. Você pode desenvolver as provas, não são feitas para desenvolver virtude. Esse aqui é o erro. As provas são genéricas. Eu e você vão passar. Como é que você desenvolve virtude? Então, veja, é porque... Quando você faz a escolha certa. As provas acontecem para que você conquiste as experiências, passe pelas situações. E, claro, que o objetivo... Use a razão. Tem que ser use a razão e a moral. Mas o objetivo final é a perfeição, é para desenvolver virtude. Então, isso. Claro que sim. Não, mas aí tudo é para desenvolver virtude. Inclusive a expressão para desenvolver virtude. Nesse sentido só que a prova ela é genérica. Ela se apresenta para todos nós de forma genérica, não é planejada. Entendeu? Para adquirir experiência. Agora, você vai usar ela... Desenvolvendo perfeição, o que significa... Não, você não desenvolve perfeição com a prova. A prova, ela... claro que sim. Escolhe. Sim, a gente desenvolve a virtude através das provas. Mas você desenvolve também, mas você não desenvolve só a virtude com a prova. Não significa que quando você está passando por uma expiação,
é uma prova que é uma expiação, não significa que você também não esteja desenvolvendo a virtude. Você pode estar vencendo o vício e, ao mesmo tempo, ali desenvolvendo uma paciência, desenvolvendo uma virtude. Também escolher ficar em expiação. Você pode. Né? Sim, e aí você entra na negação, na revolta. Existe um momento que vocês estão esquecendo o seguinte: nós temos ainda emoções que a gente vive. Então, nós temos ainda muitos atos que não são refletidos. Como é que os atos refletidos? Passando pelas provas. Na hora que eu passo pelas provas, tá? Eu posso escolher o caminho que eu quiser. Eu posso escolher uma virtude. Sim. Eu vou dar uma de Lucas. Entendeu? Estamos falando da mesma coisa. Eu posso ir para o vício. Aí, Estamos falando exatamente a mesma coisa, Satiro. Só que você está falando em outras palavras. Mesma coisa. Vamos seguir? Vamos seguir. Então, tá bom. É porque você falou que a prova é para desenvolver virtude. No final No final Sim. Não, a gente ainda é imperfeito. Lógico que é. Experiência. Vamos seguir o jogo. Vamos seguir. É isso mesmo, Valéria. A gente está falando a mesma coisa com palavras Anota diferentes. aí para o Paulo. Segue o jogo. Vamos lá. A gente está onde? Deixa eu me achar aqui. 11, agora 12, né? Não, devo ter voltado. O instinto e a inteligência. Ele está até botando instinto e inteligência. Onde termina um e começa o outro. O instinto é uma inteligência rudimentar, ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria. Nós paramos aí. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos. Quanto tempo falta? 25. Tá, não, estou sem relógio. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe reflexão, combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme a necessidade, que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo, que eles se dirigem, conforme as estações, para os climas propícios, que constroem, sem lições preliminares, com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, seus ninhos macios e abrigos para a sua prole, assim como armadilhas engenhosas para pegar a presa com a qual se nutrem, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se reaproximam, que a mãe esconde seu filhote e que estes procuram o seio materno. Entre os homens, o instinto o domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, agarra um alimento, grita para exprimir os desejos, imita o som da voz, ensaia para falar e caminhar. Entre os adultos, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um risco, fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Também o piscar dos olhos para regular a claridade da luz, a abertura instintiva da boca para respirar, etc. Tranquilo? Acho que está claro, né? A inteligência se revela por atos voluntários refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. O corpo não é inteligente, né? O cérebro não contém a inteligência. Né? Não sejam materialistas, por favor. O Sr. Rony já explicou isso para a gente várias vezes. Né? Ouçam o Sr. Rony. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, o outro não.
O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente previdente, admitindo-se que o instinto procede da matéria, torna-se forçoso admitir que a matéria seja inteligente, até mais inteligente e previdente que a alma, já que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considerarmos o instinto como uma inteligência embrionária, como explicar em certos casos que seja superior à inteligência racional? Vamos ler a nota? Um João de Barro constrói seu complexo ninho sem calcular ou planejar por uma inteligência racional. Age apenas por instinto, mas sua obra denota grande complexidade. Certo? Um bom exemplo. O que lhe dá a possibilidade de executar coisas que ele próprio não pode produzir. Se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria destruído? Se os animais são dotados só de instinto, seu futuro fica sem saída. Seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Isso não estaria conforme a justiça e a bondade de Deus? Isso não estaria conforme a justiça e a bondade de Deus. São questionamentos que Kardec trouxe nesse momento aqui, sobre a questão do princípio. Isso vai para um princípio? Não vai? Como é que os outros animais nascem com isso daí? Tá? Tem um estudo fora da Gênese aqui, além... Mas vamos em frente aqui, entendeu? Porque essa aqui é uma parte que eu sei que é uma parte complexa, porque a gente está estudando esse trecho aqui também. Não sou eu especificamente, mas já vieram alguns questionamentos. Né? Ou seja, se o instinto vem para todos os animais, por exemplo, para não falar do homem, né? De onde é que ele vem? Né? De onde é que ele acompanha? Então, ele acompanha, o instinto acompanha quem? Ele vem ou ele é natural da célula? Do organismo material, ele é natural. Tá? Eu não sei responder isso, não vou mentir para vocês, que essa é uma resposta que eu não tenho ainda. Me parece que vem com a matéria. Tá? Me parece que vem com a matéria. Tá? E alguém que é um pouquinho fora de Kardec, mas é uma pessoa que é uma pesquisadora espírita, a doutora Ivênia Prada, ela pesquisa muito essa questão dos animais, e, enfim, da alma e da evolução, várias dessas questões aí. É bem interessante o trabalho dela. Por exemplo, por que um João de Barro constrói e o outro... por que dois João de Barro vão construir a mesma habilidade? Mas constrói diferente. Em locais diferentes. Por quê? Aí ela aborda todas essas questões, é bem interessante. Eu não vou saber explicar com detalhes, não. Em breve eu vou saber, mas hoje eu não sei responder isso. Não vou mentir para vocês. Pensado, né, Silvia? Hoje eu não vou saber. Oi, Valéria. Não é pensado. Não, é um instinto inteligente. Isso, não é pensado. Mas ela explica um pouco o mecanismo. Eu já vi, inclusive, ela falando, eles fazem a abertura para um lado tal... a teia de aranha, porque ela não faz uma teia diferente. Hoje eu vou acordar e vou fazer uma teia de aranha diferente. Ela não vai fazer, ela vai fazer isso. Isso. É quase como se fosse vamos dizer, um espírito coletivo. Uma memória adiante, tem alguma coisa aqui mais na frente. Vê o horário aí, que eu estou sem horário aqui. Gozado. Tá. 15, falta 15. Não, agora apareceu aqui, meu celular não ligava. Conforme outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um só e mesmo princípio. Chegando a certo grau, eu acho que Kardec está desenvolvendo aqui. Vamos seguir.
Chegando a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente teria apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação, que lhe daria as qualidades da inteligência livre. Receberia, numa palavra, o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal modo que, durante certo período, estariam misturadas duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. 58. O desenvolvimento gradual da inteligência, ao mesmo tempo que o instinto decresce, coloca em novo patamar o entendimento do ser humano, diferenciando dos animais. Considerando uma só vida, tanto o dogma religioso quanto o materialismo não encontram explicações para a diversidade dos seres humanos. Uns dominados pelos instintos, outros senhores de si mesmos. Sendo a inteligência uma conquista progressiva, fruto do esforço pessoal, desde as primeiras vidas humanas, a humanidade caminha para o progresso global, justificando a inadiável e imprescindível oferta de educação para todos. Eu acho que a gente está se equivocando quando fala que o instinto é da matéria. A gente está se equivocando. Por tudo vem do princípio inteligente. Agora, o instinto, ele só acontece com a demanda da matéria. Porque se a matéria tiver sem a alma, ela não tem. Não tem nada. Então, a gente não pode dizer que nada provém dela. Os estímulos externos provocam as reações que são uma inteligência rudimentar. Eu vou te dar... Sim, mas eu vou te dar uma teoria, que você vai ouvir um pouco mais em breve, que é o seguinte. Todo ser vivo tem algum tipo de perispírito. Sim. Tipo de envolve... Até uma célula tem um perispíritozinho. Isso. Inclusive as nossas células e as células dos animais. Tem um perispírito. Uhum. Entendeu? Então, assim, mas disse que o instinto ele está ligado a... Olha só, quem precisa do instinto é a matéria que precisa do instinto para sobrevivência. Porque esses problemas todos que existem na matéria não existem no mundo espiritual. Eu não tenho uso nenhum para instinto lá. Né? Tanto que eu não tenho dor, eu não me machuco. Então, é material. Isso aí está claro. Agora, não é material. É uma necessidade da matéria. Quer dizer, para preservação da matéria. Mas vem do princípio inteligente. Eu tenho que ele está ligado ao corpo. Eu não sei dizer mais. Ligado ao corpo animalizado. Não, ligado ao nosso corpo. Agora eu tenho instintos. O corpo com alma, eu disse. Animado. Está no livro dos espíritos, que é uma condição da evolução do espírito. Conforme ele desenvolve a inteligência, diminui o instinto. Ele falou que... Exato. Então, é do princípio inteligente. Segue o jogo. Vamos lá. Essa parte que é importante aqui que ele falou agora. Na medida que a gente abandona o instinto e adquire inteligência, você passa a fazer escolhas e aí você sobrepõe o instinto. O instinto está me dizendo, não entre naquela caverna. Eu vou e entro. Eu uso a razão e quero saber o que tem lá dentro e eu vou e entro. A gente não pode confundir instinto com intuição. Isso é intuição. Não, isso é instinto. Não, é instinto. O instinto me preserva. O instinto dá medo. O instinto lhe dá medo. O instinto lhe provoca. Aí o instinto me dá medo, eu sinto medo e não entro pelo instinto. Mas pela razão, eu domino o instinto e escolho entrar. Ok, veja, a gente novamente está falando a mesma coisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode confundir intuição com instinto. Eu não vou entrar nessa caverna porque eu estou com medo, isso não é instinto, isso é intuição. Mas não coloca o termo, que eu tenho intuição... Gente, só um minutinho. Só para dar tempo da gente fazer o item 14, o item 14 vai resolver essa discussão aí. Vamos ler? Vamos embora. Acabou o 13. Enfim, uma outra hipótese que de resto se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio resulta do caráter essencialmente previdente do instinto,
e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. Sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados, dos quais se convertem em protetores e guias, que os envolvem com seus efeitos. Olha a ajuda aí. Uma vez a gente não ajuda. Ajuda aí. Eu nunca disse que essa ajuda não existia, mas a opção é sua. O seu livre-arbítrio continua existindo. Sim. Isso. Tá? Com certeza. Envolve com seus eflúvios fluídicos e que o homem atua, frequentemente de maneira inconsistente, sobre a ação desses eflúvios. Sabe-se ainda que o... Inconsciente. Maneira inconsciente. Maneira inconsciente, desculpa, sobre a ação desses eflúvios. Sabe-se ainda que o instinto, por si mesmo, produz atos inconsistentes. Predomina nas crianças e, em geral, entre os seres... Inconscientes. Desculpa. Sabe-se ainda que o instinto, por si mesmo, produz atos inconscientes. Inconscientes, pois é. Falei isso. Predomina nas crianças e, em geral, entre os seres nas quais a razão é frágil. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo. Resolveu. Mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como o andador que sustenta a criança, que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente, à medida que ganha equilíbrio. Os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados, à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Assim, o instinto... É a primeira vez que eu escuto isso aqui, gente. Assim, o instinto não é atributo nem da alma nem da matéria. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, teria uma inteligência estranha na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que induziria a fazer inconscientemente para seu bem, o que fosse ainda incapaz de fazer por si própria, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como acontece com o homem durante a infância, e nos casos de idiotice e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais verdadeiro que se supõe. Esse Deus não é senão o espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, pela própria razão. Então, ele aí então classifica nenhum nem outro. Coloca fora. Eu estou aguardando lá o estudo do instinto para compreender melhor essa hipótese. Que é bem complexo isso daí. Não. Vamos para dar para ir em frente. Vamos lá. Dá para ler mais um. Nessa ordem de ideias, podemos ir mais longe. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos. E pela natureza destes, pode-se concluir a natureza da causa. Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade, uma segurança de resultados que não existem mais, na medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Além disso, reconhecemos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequência, com a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e vontades incompatível com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso
que se produziu desde a origem dos tempos, em todas as regiões, com regularidade e precisão matemáticas, sem jamais falhar. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanta variedade de instintos quanto de indivíduos, desde os vegetais até o homem. Um efeito geral uniforme e constante deve ter uma causa geral uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos atermos à explicação que foi dada sobre a maneira como se pode conceber a ação providencial, considerando todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreende-se a sabedoria previdente e a uniformidade que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada um. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menor a quantidade de recursos que o indivíduo possui em si mesmo, em sua inteligência. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta entre os animais e nos seres inferiores aos homens. De acordo com essa teoria, compreende-se por que o instinto é sempre um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades, caprichos volúveis da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo organismo das mães, o próprio Deus vela as criaturas que nascem. 59. Até mesmo a cura pelo magnetismo humano encontra no instinto maternal o fenômeno natural que o fundamenta. Diante do filho doente, a mãe coloca-se ao seu lado, deposita sua mão sobre a fronte ou sobre o local adoentado, instintivamente, por horas, possibilitando por essa sintonia a aceleração do ciclo da doença, ajudando em sua cura. O magnetizador apenas transforma em tratamento esse sublime gesto instintivo. Nota do editor. Então, será que tem a ver com as leis divinas, né? Quer dizer, a gente está imerso nas leis divinas e as leis divinas vão muito além do que a gente imagina, né? Estão dentro da gente de alguma forma aí, né? Quer dizer, ele não coloca em lugar nenhum a questão do... Que o efeito, se o efeito é geral, uniforme e constante, a causa deve ser geral, uniforme e constante. Isso. O que é o instinto de sobrevivência que eu tenho, todo mundo aqui tem, e todos os encarnados têm. Então não seria um espírito protetor. Instinto de sobrevivência, o instinto de conservação. Se está saudável, né? Quando se está saudável, porque você tem uma pessoa adoecida... Quando você tem capacidade para isso, né? Então, porque passando, se você não está saudável, você passa por cima do instinto de sobrevivência e de preservação e tira a sua vida. Não só quando você não está saudável, mas quando você não está, você faz isso. Não só quando você não está, né? A gente não pode dizer que o instinto está ali presente, mas a pessoa está negando, sei lá, está negando esse instinto? Não, o instinto... Aí o instinto estaria ausente mesmo. O instinto, ele é, na maior parte das vezes, maternal, eu não sei explicar, mas os instintos são substituídos pela inteligência. Enquanto ele não é substituído, pessoas que precisam, ele fala aqui, ele surge naturalmente como uma proteção. Agora, se ele surgisse de um espírito ou de outro, ele seria diferente de uma pessoa e para outra. E, no entanto, não é. Ele é o mesmo para todo mundo. É da onde ele puxou a questão de Deus.
tem uma causa inteligente lá na origem, daí que eu digo, então a questão do instinto está ligada às leis divinas. Até aqui eu concluí. Mas tem uma fonte única. A Valéria trouxe um caso prático, né? Vamos dizer, se a pessoa tira a própria vida, todo mundo tem instinto de conservação, sobrevivência e tudo. Mas aí essa pessoa, o que aconteceu? Ela está sem esse instinto, não. Ela está negando. Não, ela não tem mais esse instinto de sobrevivência que prendia ela está usando a inteligência dela. Mas a gente está encarnado. Isso, mas está usando a inteligência. Assim, o instinto existe, mas a inteligência sobrepõe ao instinto à medida que a gente vai desenvolvendo o entendimento. Substitui, isso. Mas quer dizer, então, que acabou. A gente não tem instinto mais à medida que esse instinto, à medida que a gente sobrepõe com a inteligência. Senão mas ele está ali? Enquanto encarnados, ele está sempre ali? Não, tem um momento que ele sai, que a minha inteligência sobrepõe ele e eu substituo pelo que eu escolhi. O que eu entendo é isso. O instinto de sobrevivência vai sempre existir como uma autopreservação. Vai sempre existir. Veja, não posso substituir. Não tem gente que se joga de penhasco? Tem cara que se joga de paraquedas, sem paraquedas de um avião? O que é isso? O instinto de sobrevivência? Cadê o instinto de sobrevivência dele? Ele deixou para trás. Está usando a inteligência dele. Tem uns que sobrevivem, alguns, infelizmente, não sobrevivem, para explicar. Bem diferente, né? Uma pessoa que usa a inteligência para fazer um esporte radical e uma que está insana para tirar a vida. Justamente. Aí não tem razão, não tem, sabe? Tem uma escolha. A pessoa está em uma situação de inconsciência, sei lá, Valéria. Essa questão me pegou. Eu não sei, não conheço todos os casos. A gente não pode ser inconsciente, Silvia, porque existe suicídio com planejamento. Está bem consciente. Planeja, deixa carta, escolhe o dia, escolhe a hora, manipula. E morre. E se suicida. Não, aí... você tem que começar com um exemplo mais simples. Complicado isso, né? É porque os casos nunca são iguais. Isso é uma coisa muito, assim, um ato de, vamos dizer, um ato de desespero, que existem atenuantes, existem casos específicos, assim. Eu vi uma live muito legal naquele livro Pensamento, do Paulo falando sobre a questão do suicídio, assim. É bem complexo mesmo. Nunca vai ter um caso igual ao outro. A única coisa que normalmente é um denominador comum é que todos eles imaginam que a vida vai acabar. E ela não vai acabar. Ela vai continuar, né? Agora, essa questão do instinto eu não compreendi. Isso eu acredito que seja verdade. O que eu acho difícil saber que a vida vai continuar fazer um ato desse. Todos eles, a grande decepção é quando desencarnam, saberem que estão vivos. Porque o sofrimento imagino que o sofrimento que você carrega, você acha que vai se livrar e não acontece. No minuto seguinte, você continua sofrendo igual. E você não dá. É muito complexo mesmo. Depois eu vou ver se eu acho o link para postar no grupo. É uma questão assim muito delicada, né? Eu acho que muita gente. A gente está estudando. Essa semana a gente vai voltar. Eu vou colocar o link lá. Essa semana a gente vai voltar. Mas eu não entendi, gente, a questão do instinto da pessoa, se ela está negando o instinto, se ela está inconsciente, se ela está sobrepondo o instinto. Não, tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: o instinto ele era muito mais forte quando a gente era primitivo. Hoje ele é mais fraco, muito mais fraco. Essa parte entendi. Entendi, essa parte eu entendi. No caso prático, é que eu não compreendi o mecanismo. No caso prático, eu não compreendi o mecanismo, não. Eu vou ter mais informação sobre isso. Se a pessoa está insana, né? A gente precisa distinguir. Se a pessoa está insana, ela tem o atenuante de que ela não estava com o raciocínio lógico. Não é verdade? Então, ela não era
ela não é dona da razão, vamos dizer. Só não, que, que aí você está misturando conceitos, quer dizer, dentro do que a gente estuda em casa. Eu não estou misturando conceito, não. Eu estou falando da... do insano, o que é? É uma escolha errada. Eu posso ter conhecimento de fazer a escolha errada. Eu estou entendendo, Satira. É porque eu estou falando pelo prisma da psicologia. Tá. Né? Então, veja, a insanidade. Mas só que tem pessoas que estão muito lúcidas quando escolhem. Não é? Elas estão usando a razão. No caso, que a gente pode dizer, o Amor Chagas, aquele ator que estava com câncer, sabia que era terminal e decidiu. E antes, lúcido, tranquilo, ele não tinha que esperar a fase terminal da doença. Claro que a gente volta àquela história que a gente estava dizendo. Por trás de todo suicídio tem a história de que a vida vai acabar. Isso aí é verdade. Aí a gente vai fazer uma junção do espiritismo. Mas trazendo para a questão da lucidez, do instinto, de conservação e tudo mais, tem coisa que vai passar por cima, porque é insanidade. Aqui, na verdade, você taxa de insanidade uma escolha que é fora do padrão da sociedade. Mas pode ser uma escolha racional. Agora, é errada, mas é uma escolha racional dele. Vou fazer uma pergunta mais genérica. Enquanto a gente está encarnado, existe a possibilidade, enquanto a gente está encarnado, a gente possuímos instintos. Existe a possibilidade de a gente sobrepor algum instinto, conforme a gente desenvolve a inteligência. Desenvolve a inteligência. Isso, conforme a gente desenvolve a inteligência. Existe a possibilidade da gente não ter mais determinados instintos enquanto encarnados? Porque, Silvia, não tem um instinto involuntário e tem o voluntário também. Tem reflexo, né? Seria conceituado como instinto? Instinto, mas esse instinto você não consegue acessar ainda com a inteligência nossa. Teu coração vai continuar batendo, embora alguns ionas consigam controlar o músculo do coração. Já está provado isso. Então, é verdade. Nível de acelerar. Mas o ponto é o seguinte, a gente está falando dos normais. Alguns... Outro dia, discutindo com a Juliana, ela me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha conectado ainda na teoria moral. É o seguinte, nós somos primitivos, nós temos instintos. E aí a gente vai eliminando os instintos pela inteligência. Só que não é só o que a gente tem quando a gente é primitivo. Tem outra coisa que está ligada a isso, que são as emoções, as paixões que a gente tem, como na matéria. Ou seja, hoje em dia você não se reconhece em certos momentos agindo por emoção? Todos nós temos isso, em algum momento, em algum tipo de emoção. Então, se você está agindo por emoção, isso não é um ato refletido. Logo, naquela parte, você não tem livre-arbítrio ainda. Você ainda está agindo por um ato condicionado, uma emoção. Você não parou para pensar, vou ter medo agora que isso é bom para mim. É bom, porque, né? Você precisa de medo naquela hora, normalmente. Mas você vai e reage com a emoção. A emoção é do corpo, e você pode controlar ela, mas você não está controlando em todos os momentos. Quando você não controla, você não tem um ato refletido. Então, se não tem um ato refletido, você não chegou nem perto do livre-arbítrio, naquele aspecto. Você já tem porque a gente não tem o livre-arbítrio pleno ainda. Não. Então, com certeza, a gente vai ter algumas... Vamos dizer, alguns atos aí pelos quais a gente não pode ser responsabilizado. Não, a gente só pode ser responsabilizado por aquilo que a gente tem entendimento. Mas a questão não é você ser responsabilizado. Não, é um atributo do animal. Sim. Mas não pode ser que é do corpo, não. Pois é, mas a emoção é uma representação, na minha opinião, é uma forma de acionar esses instintos. E uma emoção é um ato condicionado, não é um ato refletido. Eu não me sinto capaz de ter um ato, vou provocar amor agora em mim. Agora vou provocar medo em mim. Aí seria um ato refletido.
Não é. Eu sinto raiva. Na hora que eu sinto raiva, eu faço o que eu tenho que fazer. Quando eu faço dessa maneira, eu... Você não provoca a emoção? Não, quando a raiva vem, eu reajo primeiro e penso depois. Quando a raiva vem, vem um estímulo, você tem raiva. Eu estou perguntando, você disse que a gente não provoca a emoção? Não. Eu não provoco no sentido de planejo a emoção. A situação da raiva do cachorro. Eu não falei assim, olha, para mim, nesse momento, o melhor é matar o cachorro. Se eu sentir raiva, a adrenalina vai subir e eu mato o cachorro. Não, eu mato o cachorro. Mas você pode planejar uma emoção, sim. Pode, mas aí, nesse caso, você tem um hábito adquirido. Eu estou falando... Não, emoção não é hábito, não. Ô, gente, desculpa interromper, tá na hora da gente encerrar, porque eu tô sendo requisitada aqui. Alguém faz a oração de encerramento, paramos no 15. Quem pode fazer a oração de encerramento? Seu Rony. Por livre e espontânea vontade. Já falei demais, né? Mas tudo bem. Estão unidos num só pensamento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão e amigo, por permitir estarmos aqui mais uma vez reunidos e estudando, procurando aprender, cada um dentro da sua inteligência adquirida, embora havendo essa diversificação devido ao nosso tempo de encarnações, mas cada um com o seu esforço, com a sua consciência em querer evoluir, em querer aprender, vai assimilando dentro da sua capacidade e dentro do seu tempo o que é preciso para continuar nessa jornada. Somos gratos por essa inteligência que nos foi dada até este momento, pela capacidade de análise que nós estamos tendo, embora de maneira ainda diferenciada, dando assim oportunidades para aqueles que conhecem menos, como eu, né? Aprendam, adquiram mais conhecimentos e assim também tenham mais facilidade de prosseguir na sua caminhada. Somos gratos por nossa saúde, somos gratos pela formação desse grupo, pelos nossos orientadores e por todo esse conhecimento aqui que foi hoje discutido. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas em todos nós, que possamos continuar unidos nessa missão muito importante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite.